nesta união fraterna com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores, vamos utilizando os recursos sagrados da prece para elevar a nossa vibração, com a esperança de que as nossas vibrações cheguem ao Mestre Jesus, rogando para que Jesus seja sempre o nosso intercessor maior junto ao Pai da vida. Jesus, nós lhe agradecemos por todos os ensinamentos. Agradecemos também ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos ao Senhor, Mestre Jesus, por estar conosco nesta caminhada, onde nos prepara para alcançarmos a iluminação do nosso espírito através do seu Evangelho de amor. Que o Evangelho traga para nós não só as bênçãos e oportunidade de nos unirmos aos tarefeiros celestes para o trabalho de limpeza, de renovação do campo vibracional da nossa casa, mas que também o culto do Evangelho em nosso lar tem uma proposta ainda maior, de expansão da nossa consciência para a compreensão do quanto nós precisamos fazer por nós mesmos para alcançar a iluminação do nosso espírito. Que o passe seja um instrumento divino, capaz de renovar as nossas forças, que as energias transmutadas para cada um de nós possa curar todas as mazelas que nós carregamos no corpo e na alma. Que o passe nos ajude a conduzir a nossa caminhada de forma mais serena e equilibrada. Que a água que nós colocamos para ser imantada possa ser abençoada com todas estas energias, se transformando no remédio que cura, no bálsamo de alívio de nossas aflições e no alimento do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 133, o grande futuro. Abaixo uma epístola que está presente no livro de João, no capítulo 18, versículo 36, diz assim: mas agora o meu reino não é daqui. Jesus. E Emmanuel, utilizando-se desta epístola, constitui para nós a mensagem que nos convida a refletir sobre os passos que nós vamos dando rumo ao aprimoramento do nosso espírito. Emmanuel diz assim: desde os primórdios, deixa eu refrasear, desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de oração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar
que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno do problema transitório ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atitude divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo inspira a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. É uma lição muito bonita, onde Emmanuel se aproveita desta epístola de João para esclarecer para nós de que todos nós estamos na Terra para cumprir com a nossa missão enquanto espíritos que experienciam a vida, mas que tem que trabalhar para alcançar o progresso. O progresso em todos os aspectos da alma humana. O progresso intelectual, progresso moral e principalmente espiritual. Através de sua mensagem, Emmanuel nos convida a arregaçar as mangas e sermos operários de nossa alma, trabalhando para alcançar a evolução necessária a cada um de nós, porque somos indivíduos em estado contínuo de evolução. Mas esta tarefa não cabe aos outros realizar por nós, e sim a cada um de nós. Em sua mensagem, ele deixa claro que não adianta ficarmos apenas em estado contemplativo para alcançarmos a santificação. É preciso voltar os olhos para dentro de nós mesmos e trabalhar arduamente para a reparação de todas as mazelas que nós possuímos. Precisamos todos os dias encarar o buril da vida, fazendo o burilamento de todas as nossas faltas, procurando reparar todas as facetas que ainda possuímos de imperfeição. A terra para nós é berço sagrado, é escola divina que o Criador nos oferta para utilizarmos o tempo de nossa encarnação para este trabalho que se faz necessário. O Cristo, para nós, é o Mestre, o modelo, aquele que nos oferta o caminho da salvação. Mas é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. E aqui cabe uma historinha que ilustra bem essa questão
da contemplação, esperando que os outros façam por nós aquilo que é de nossa obrigação fazer. Certa vez, assim diz a história, o Cristo, caminhando com seus discípulos pelo deserto, primeiro encontra uma carroça atolada na areia e o condutor de joelhos, de mãos postas, rogando ao alto pelo auxílio, pela chegada da providência divina, para que pudesse prosseguir a marcha sem muito esforço de retirar a carroça daquela situação de atolamento. E o Cristo observou e prosseguiu. Logo mais adiante, outra carroça que se encontrava em condições semelhantes à carroça anterior. E o condutor, bravo, cansado, suado, as mãos sangrando porque ele tentava a todo custo, utilizando de suas forças físicas para levantar as rodas da carroça, para prosseguir a viagem, mas também preocupado em não estressar o animal que fazia a condução da carroça. Então, o Cristo Jesus intui a este condutor que procurasse pequenas e médias pedras e colocasse abaixo das rodas a fim de calçar e dar estabilidade para que a carroça pudesse prosseguir. Imediatamente, o seu condutor, extremamente irritado e cansado com aquela situação, começa a procurar as pedras que foi encontrando no meio da areia. Areia escaldante, mas isso não o desmotivou, e assim o fez. E com um pequeno esforço a seguir, conseguiu estabilizar as rodas da carroça e desta forma saiu tranquilamente. E os discípulos do Cristo, principalmente os apóstolos mais próximos dele, disse: mas Jesus, o que aconteceu? Na primeira carroça que nós encontramos pelo caminho, o Senhor percebeu que aquele homem contemplava aos céus o auxílio divino para que a carroça fosse retirada do atoleiro e prosseguir a marcha. E o Senhor nada fez. Já este, que esbravejava, que lutava, o Senhor o intuiu para que ele pudesse prosseguir. E o Cristo, sempre com sabedoria, com amor, com bondade, com doçura nas palavras, conversa com os apóstolos e com os discípulos mais próximos e diz: ali havia força, suor, sacrifício, dedicação. Por isso, foi merecedor, porque estava lutando para modificar a situação e prosseguir adiante. E é esta mensagem que o Cristo Jesus deixa para nós através de Emmanuel. Que nós, diante das dificuldades, não cruzemos os nossos braços, que nós façamos a nossa parte. Se nós estamos padecendo com o desemprego, se nós temos uma classificação profissional e nós não estamos encontrando trabalho diante da nossa formação, que nós sejamos humildes, que aceitemos as oportunidades que vão surgindo para nós. E assim,
ao longo da marcha, nós vamos galgando novas e novas oportunidades de alcançar o trabalho dos nossos sonhos, que preenche a nossa vida. Porque todos nós, atendendo ao chamado do Pai, estaremos onde o Pai necessita que nós estejamos para alcançar a evolução no aspecto intelectual, moral e principalmente espiritual. Portanto, que nós sejamos operários de nosso espírito, que nós procuremos ao longo da marcha fazer a vontade do Pai, mas não deixar de fazer a nossa parte. Se estamos enfermos, necessitando dos recursos da medicina, que nós façamos sim a oração pedindo auxílio ao Pai, mas que também possamos fazer a nossa parte, ir em busca de auxiliar a nós mesmos a encontrar a saúde e o equilíbrio. Se nós estamos sentindo desesperança pela vida, que busquemos nos ensinamentos de Jesus o caminho que nos auxilia a prosseguir a marcha sem esmorecer, sem abraçar para nós o coitadismo diante daquelas situações cotidianas que nós encontramos durante a nossa marcha. Tem uma frase da nossa querida Calcutá, não sei se estou colocando da maneira certa, mas é mais ou menos assim, onde ela diz: feliz a mente que ora, mas mais feliz ainda a mente que ora, mas feliz também as mãos que trabalham. Ou seja, nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, utilizar dos benefícios da oração para elevação da nossa faixa vibracional, sem que com isso tenhamos que abandonar o trabalho. Então que nós busquemos ao longo da caminhada orar sim, agradecer a Deus sim, mas que nós possamos fazer isso durante o nosso trabalho, que nós possamos trabalhar não só pela nossa evolução, mas pela evolução de todo o nosso planeta Terra. E desta forma, nós estaremos, assim que retornarmos à casa do Pai, deixando a Terra como um reino melhor para aqueles que ficam e para aqueles que chegam. Para isso é preciso romper a aliança que muitas vezes nós carregamos dentro de nós, a aliança do primitivismo, onde alimenta a nossa ganância, a nossa apatia, a nossa falta de fé. Que nós possamos fazer uma aliança sincera com o Cristo Jesus, de trabalhar pela melhoria de nós mesmos, lutar para alcançar todos os nossos objetivos, enquanto estivermos encarnados e experienciando a vida na Terra, seja para alcançar a nossa formação intelectual, seja para alcançar o nosso equilíbrio enquanto espíritos, seja para alcançar o progresso moral e espiritual. Nós estamos aqui não para alcançarmos a santificação, mas para o trabalho que se faz necessário para alcançarmos o equilíbrio entre o ter e o ser, deixando de lado o comportamento primitivo da ganância,
da mágoa, do ódio, do rancor, da inveja, e olhar para nós todos os dias com amor, com carinho, com respeito, consciente de que não somos perfeitos, mas que nós temos que utilizar de todas as ferramentas que o Pai nos oferta para o trabalho, a fim de que possamos nos tornarmos pessoas melhores enquanto indivíduos que estão nessa escola de aperfeiçoamento do campo ético e moral na Terra. Só assim nós estaremos sendo exemplos para nós mesmos, exemplos para nossa família, exemplos para os companheiros de jornada e exemplos para toda a sociedade, fazendo a nossa parte, trabalhando diuturnamente para melhorar a nossa condição. E desta forma, nós estaremos alcançando a oportunidade de caminhar com Jesus, de estar com Jesus. Porque o Cristo não nos abandonou aqui na terra. Ele nos disse: irei vos preparar o caminho. Então o Cristo está sempre em torno de nós, nos dando as ferramentas que nós precisamos para nos prepararmos para alcançar esta morada celeste. Mas cabe a nós também trabalharmos para alcançar a melhoria de nós mesmos e, através da nossa melhoria, trabalhar para melhorar a condição do planeta Terra, para que a Terra seja este campo de bênçãos e de luz para todos que aqui estejam e para todos que virão. E assim nós estaremos retornando a uma das moradas da casa do Pai, levando em nossa bagagem tudo aquilo que foi possível conquistar no âmbito do aprendizado, através de nosso esforço, enquanto espíritos em marcha e em luta para alcançar a evolução, a fim de alcançar também a luz. E agora nós passamos a realizar as nossas vibrações, primeiro agradecendo aos benfeitores celestes que vieram trazer a intuição para o entendimento, colocando aqui para nós o auxílio para as considerações que ficam registradas em mais este culto do Evangelho em nosso lar. Vamos vibrar com amor por todos aqueles irmãos que avizinham a nossa casa, rogando sempre a Deus e a Jesus que entre nós haja paz, luz, harmonia, amor, bondade e compreensão. Da mesma forma, nós vibramos por todas as casas de oração, que sejam escolas benditas, que possam trabalhar preparando todas as almas para que busquem, através do esforço, alcançar a luz do Espírito. Que os missionários do Cristo Jesus se capacitem todos os dias para ser a palavra de consolo, a palavra de orientação, a palavra que oferta todos os princípios divinos da prece, a fim de que os nossos irmãos alcancem a cura e o progresso individual do espírito. Vamos vibrar com amor pela nossa família, aos consanguíneos que retornaram à casa do Pai, que alcance a oportunidade de trabalho nos educandários da alma, a fim de alcançar o progresso do espírito. Aos que estão na morada terrena, que através de nossas vibrações de amor, alcance a paz, a luz, a harmonia interior. Que os laços consanguíneos sejam sempre reapertados pelos laços do perdão e do amor. Agora é chegado o momento sagrado de apresentar a nossa família, aqueles que são os nossos tutelados pela vontade do Pai. Que nós possamos
com auxílio dos benfeitores celestes, trabalhar na modificação do campo vibracional da nossa casa, promovendo toda a limpeza do ambiente interior, renovando as colunas de sustentação do nosso lar, que nossa casa se transforme em escola bendita, escola de renovação, de trabalho para a reparação de nós mesmos. Que o Cristo Jesus esteja conosco em todos os momentos onde nós vamos unidos trabalhar para a evolução espiritual a que almejamos aqui na Terra. Que Deus abençoe os momentos sagrados da partilha do pão, abençoe as nossas refeições, o pão de cada dia. Que toda a luz que alcançamos no interior do nosso ambiente doméstico esteja presente em nosso quintal, alimentando as nossas plantas. Que esteja presente para cada um dos nossos animais de estimação, que seja abençoado o local que servimos a água e os alimentos. E chegado o momento do passe, vamos pedir a Jesus que através dos benfeitores celestes, toda a nossa família seja contemplada com as bênçãos das energias que são transmutadas para nós. Que o passe seja instrumento de tratamento, de cura, de libertação de todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que o passe renove as nossas forças, para que nós possamos, revigorados, prosseguir a nossa marcha. Agradecendo a Deus e ao Cristo Jesus pela oportunidade de trabalho para a transformação interior de nós mesmos, a fim de alcançar os princípios e os valores que possam conduzir o nosso espírito para a luz. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com todas essas energias do mais alto, se transformando no alimento do corpo e do espírito. Vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, pedindo ao Cristo Jesus que todas as energias sejam renovadas, que o trabalho seja instrumento divino de transformação de nós mesmos, para alcançarmos a prosperidade não só material, mas principalmente espiritual. Vibremos por aquele companheirinho de jornada de mais difícil convivência, que todas essas dificuldades faça com que nós sejamos mais humildes, que possamos vibrar o bem para este nosso irmão e através da conquista da sua amizade, possamos conviver em paz e harmonia. Vamos vibrar por toda a nossa família universal, pedindo ao Cristo Jesus, onde haja um coração humano, que seja preenchido de fé, de amor, de luz e de esperança. Que possamos trabalhar unidos pela proposta de melhoria de nós mesmos, de melhoria de toda a nossa terra. Vamos pedir ao Cristo Jesus por todos os lares, a paz, a luz e a harmonia para os lares que hoje vivem em contendas, uns magoados com os outros. Que a oração seja o poder divino de transformação para alcançarmos o amor e o perdão para a convivência harmoniosa e pacífica em todos os lares. Jesus abençoe os corações que sofrem pela dor do luto. Contemple os nossos irmãos com o valor divino da prece, entre os que estão na dimensão terrena e os que voltaram para a dimensão maior. Abençoe, Senhor, os lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos. Que a prece seja o recurso divino de união entre as famílias para alcançar a cura do seu ente querido. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela falta da moradia segura, do trabalho, do pão de cada dia. Contempla os nossos irmãos com as bênçãos e oportunidade para que cada pai de família possa ganhar o sustento dos seus familiares com o suor do seu rosto, buscando no trabalho a ferramenta divina para a conquista da evolução não só material, mas principalmente espiritual.
Senhor, vibremos pelo nosso planeta Terra, por toda a nossa humanidade, pelos países que se encontram em guerra, por toda a humanidade que passa por essa experiência tão dura, tão sofrida. Que nossas preces neste momento possam tocar os céus e que o Senhor, Mestre Jesus, ilumine a terra, ilumine as consciências de nossos mandatários para que possam trabalhar a fim de que possam auxiliar estes irmãos doentes pelo poder, pela ganância, a interromper as guerras, a trabalhar para atender às necessidades do povo e não pelas guerras. Ajude-nos, Jesus, através de nossas vibrações, a lutar pela paz no mundo, que tremule em nossos corações a bandeira alva do seu amor, a bandeira da paz, do amor, da luz, da união entre povos e nações, independente da religião que cada um tem, que nós possamos trabalhar unidos pela paz mundial. Jesus, ilumine a nossa pátria, nossos governantes, governante federal, estadual, municipal. Ilumine os nossos irmãos para que possamos prosseguir na marcha, trabalhando como povo ordeiro e pacífico, sendo exemplo para o mundo, que através da oração nós possamos nos unir, mandando energias positivas para todos estes países que hoje se encontram em guerra. E assim, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade, vamos ofertando juntos ao Pai a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, envolva todos nós com a tua luz e com teu amor. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, a Mãe Santíssima, por mais este culto do Evangelho realizado em nosso lar.